iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo do Dia de hoje é o Salmo 1. A liturgia da palavra, da missa, nos presenteia mais uma vez com este Salmo, que medita sobre os dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio, o caminho dos mandamentos e o caminho da desobediência a Deus. E nós vamos ler a terceira estrofe deste Salmo, que vai falar sobre as consequências do caminho do ímpio. Em outro programa, nós já meditamos nesse Salmo sobre o caminho do homem reto e justo, que é semelhante a uma árvore à beira do rio, que dá seus frutos o ano todo. Esse é o caminho do bem. Agora, na terceira estrofe, vejamos o efeito do caminho do mal. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são igual a palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Nessa terceira estrofe, o salmista reflete sobre as consequências nefastas, destruidoras, daqueles que optam pelo caminho do mal, aqueles que inveteradamente optam pelo pecado, ou como diria já São Paulo nas suas cartas, não fica satisfeito em fazer o mal, mas aplaude o mal. São estes que são os ímpios, aqueles que seguem decididamente e livremente o caminho do mal. E qual é a consequência? O salmista vai dizer que será espalhado como uma palha. E é interessante quando a gente faz a ligação do homem que segue o caminho do bem, que é semelhante a uma árvore à beira de um riacho, que dá seus frutos o ano todo, tem perenidade. E o caminho do mal é um caminho do esquecimento, da destruição. É uma palha seca levada pelo vento. É algo que não tem peso, que não tem significado, que se perde no tempo. E o salmista continua ainda dizendo: Deus vigia o caminho dos eleitos, isto é, Ele vigia o caminho dos bons, daqueles que seguem os mandamentos, daqueles que acolhem a palavra de Deus e tentam colocar em prática na sua vida. Mas a estrada dos malvados, dos pecadores, isto é, dos pecadores inveterados, leva à morte. Essa é a consequência do caminho do mal. De seguir o caminho do mal é a morte. A morte no sentido de morte física, mas muito mais a morte no seu sentido espiritual, a morte eterna. Por fim, nós devemos dizer: se o caminho da estrada dos malvados leva à morte, o caminho do bem leva à vida. E quem é a vida? A pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que hoje renovemos no nosso íntimo mais profundo o desejo do caminho do bem, que é o caminho da justiça, da bondade, da caridade, da prudência, da temperança. É o caminho da felicidade. Em uma só palavra, é se tornar discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo e o segui-lo. E assim, rezemos mais uma vez essa terceira estrofe, tomando consciência do nosso chamado de seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento, pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Amém.